E vem conferir o que você tem que ler antes da segunda temporada do live action de One Piece. E bom, está chegando a segunda temporada do live action de One Piece. E quando chega uma nova temporada, a dúvida que fica é: e se eu quiser ler o mangá antes de ver o live action? Eu preciso ler tudo? Ou o que eu preciso ler que vai ter nessa segunda temporada? Bom, no vídeo de hoje eu vou te falar o que vai cair na segunda temporada e vou dar um resumo de cada um dos arcos que vão entrar, sem dar tanto spoiler assim, mas aí você, depois de ver o vídeo, corre atrás. Para quem quer saber, ele vai do capítulo 95 ao capítulo 155. Esses são os capítulos que você precisa ler. O capítulo 95, você ainda vai ver muitas relações com o live action, porque no capítulo 95 é o capítulo onde eles saem de Arlong Park, eles acabam falando que vão ser os piratas, e aí começa a partir do capítulo 96, realmente, é metade pro final do capítulo 95 até o capítulo 155. Então agora eu vou falar quais arcos vão cair e o que acontece em cada arco. Eu diria que pode ser colocar 5 arcos aí dentro. Você tem o primeiro arco, que é Long Town, o segundo arco, que é o arco da Headline, depois tem o arco de Skypiea, você tem o arco que envolve o Little Garden, você termina com o arco do Chopper. E você pode colocar o comecinho de Alabasta, que provavelmente vai ser o final do último episódio da segunda temporada. Agora eu vou falar o que acontece rapidamente em cada um desses arcos. E começamos com o arco de Long Town. Long Town é um arco que ele é bem curto, mas mesmo assim ele é bem importante para estabelecer algumas coisas que vão ser presentes até a parte de Alabasta. Que seria, primeiro, eles apresentam Long Town, que é um lugar onde é o começo do fim. Porque é nesse momento que eles percebem, que o Luffy descobre, que ali foi a execução do Roger, e foi aí que começou a era dos piratas atrás do One Piece. Nessa parte, o grupo se divide, e isso normalmente acontece em todo o arco de One Piece. Eles chegam numa ilha, o grupo se divide, e depois no final eles se encontram para a batalha final. Mas aqui não vai ter batalha. Na verdade, alguns personagens têm uma coisa mais importante aqui. Eu diria que 2. Eu diria que o Zoro e o Luffy são os que têm coisas mais importantes. Porque o Sanji vai comprar comida, o Usopp vai andar pela ilha, a Nami vai comprar roupa, mas realmente o que importa dessa parte de Long Town é Zoro e Luffy. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o Zoro. O Zoro tá sem espada aqui, ele quer suas 3 espadas. Ele chega num lugar onde tem as espadas para comprar, e lá ele pega as 3 espadas. Ele pega a espada de uma família, que é uma espada que é considerada amaldiçoada, e mais 2. A partir daí, a gente conhece mais sobre as espadas lendárias do Zoro. Outra coisa que vai acontecer é que nessa parte a gente vai conhecer a Tashig. A Tashig é uma personagem muito importante, por causa que ela é a personagem que lembra muito a amiga de infância, a Queen, amiga de infância do Zoro. Então também é muito legal, porque a dinâmica deles a partir daqui vai ficar muito forte. Então o Zoro é mais isso, é conhecer as espadas lendárias dele e também ter a importância de conhecer a Tashig. A parte do Luffy é mais importante ainda, porque é por causa do Luffy que a gente descobre quem é o Smoker. O Smoker, ele é o grande comandante de Long Town. Ele é o cara da marinha que comanda toda Long Town. E ele, nesse ponto do mangá, ele acaba percebendo que a recompensa dele é muito grande, que ele precisa perseguir o Luffy. Nesse momento, ele até tenta perseguir o Luffy de primeira, mas a gente é introduzido para um outro personagem muito importante, que é o Gold Dragon. Gold Dragon, que eu não vou falar quem ele é, porque, de novo, aqui a missão não é explicar quem são os personagens, é mais dar um resumo sem dar spoiler, caso você queira ver o live action, ler o mangá a partir daqui sem spoiler. A partir daí o Smoker decide que o que ele vai fazer é ir atrás do Chapéu de Palha. Ir atrás do Chapéu de Palha, essa começa a jornada dele. Tashig também quer ir atrás porque ela se sentiu enganada pelo Zoro. Então essa é a parte de Long Town. Uma coisa importante é que a gente descobre um pouco mais sobre alguns vilões que voltam. Bug e Alvida estão de volta. Alvida com visual novo. Agora agora ela ficou mais magra por causa do Akuma no Mi que ela acabou comendo. Bom, essa é a parte de Long Town. É mais uma transição mesmo. Você apresentar alguns elementos que vão aparecer ao longo do caminho do Luffy. Alvida, Bug, Smoker, Tashig, as espadas do Zoro. É isso que importa aqui. A partir daí eles fogem de Long Town e vão para a Red Line. Chegando na Red Line, eles têm um problema, que é o problema de como eles vão navegar pela Grand Line. Porque é muito difícil. Mesmo que a Nami seja uma ótima navegadora, ela tem essa dificuldade, como ela vai navegar. E aí a gente entra no segundo arco, que é a Red Line. A Red Line, ela acaba começando com eles dentro da Grand Line, onde elas acabam percebendo um tornado, eles saem do tornado achando que vai ficar mais tranquilo pro barco navegar, e percebe que
fora do barco, fora da parte que tem, né, que tem muita tempestade, e tem monstros gigantes. E aí a gente descobre como funciona a Grand Line. Ela funciona assim. Existe a parte mais de fora, que é a parte que não envolve a Grand Line. Entre isso, existe a parte central, que é onde você tem que navegar, que é a parte onde tem tornados, tempestades. E entre essa parte normal e a parte da Grand Line, você tem esses pequenos lugares que dá para você ir sem tempestade, mas você vai ser atacado e destruído por monstros gigantes. Eles acabam andando de um lado para o outro, até que eles são jogados para a parte da Red Line, que seria esse muro vermelho gigante. Lá, eles encontram uma baleia. Essa baleia gigante acaba engolindo o barco deles. Engolindo o barco deles, chegando lá dentro, eles descobrem uma ilha de ferro. E lá ela é feita pelo Crocus. O Crocus, ele é o personagem que ele é um médico que vive dentro dessa baleia para poder fazer com que ela se mantenha viva, porque a baleia fica dando com a cabeça nessa Red Line. Bom, essa parte é muito importante porque é o arco que a gente vai conhecer a Labum. Se você não conhece a Labum, eu vou tentar falar o menos possível, porque, de novo, eu não quero estragar completamente a experiência, mas eu vou resumir, e lembre-se, você vai perceber a mais profundidade que é isso. Labum é uma das histórias tristes de One Piece. Labum é uma baleia que ela era uma criança que acabou não ficando junto com seu bando, mas encontrou um grupo de piratas que resolveu acolher ela. Esse grupo de piratas sabia que ela não ia conseguir navegar, não conseguiria nadar pela Grand Line. A partir daí, ela acaba tendo que ficar para trás. Ela fica com o Crocus, que era o cara que cuidava do farol que ficava na frente daquele lugar. E eles prometeram que assim que eles voltassem da Grand Line, eles iriam buscar Labum. O problema é que eles nunca voltaram. Aí no começo eles falam que ele morreu, que já é uma história muito triste, mas no final talvez eles tenham abandonado ela e cada um indo para um caminho. A história do Labum é muito triste. Falando aqui não parece, mas quando você lê o flashback, quando você vê, é impossível você não se emocionar com o flashback da Labum, que é só uma baleia muito bonita, muito fofa. E é muito importante por causa disso. Tanto que no final desse arco dela, o Luffy ele dá um soco nela e fala: agora a gente é rival. E desenha o símbolo do pirata do One Piece, o símbolo da bandeira do Luffy nela, dizendo que vão ser rival, que não é pra ela morrer, porque ela, se ela ficar batendo a cabeça no muro, ela vai morrer. Eles vão ser rivais para sempre. É muito bonita a história do Labum. É muito legal como fizeram isso. O Crocus também reconhece o Luffy. Mas uma coisa importante nessa parte, além de todo o arco da Labum, é conhecer o flashback dela, conhecer ela. Você tem a introdução dos Baraki Words. Baraki Words, para quem não sabe, são um grupo de mercenários assassinos que estão pelo trabalho de alguém que a gente ainda não sabe quem é, que vai atrás deles. Nesse caso, a gente conhece o Mr. Nine, também a Miss Valentine, e a gente também, que é só para ter uma introdução rápida, eles convencem no final do arco que o grupo do Chapéu de Palha poderia levar eles para a ilha deles, que seria Skypiea, que seria muito importante para eles. Eles parecem ser rivais, mas parecem ser muito fracos. Eles convencem eles aí. Nesse ponto, a gente também conhece uma coisa muito importante nesse começo de One Piece, que é a Long Pose. A Long Pose é como eles vão navegar pela Grand Line. A Long Pose, ela mapeia as ilhas que tem em sua volta e faz com que você leve ele muito fácil. O Crocus acaba dando a dele para eles poderem navegar. E aí a gente entra pro terceiro arco, que é o Skypiea. Skypiea é o arco onde eles chegam, e aí sim a gente conhece os Baraki Words de verdade. É nesse arco que a gente chega, eles são super bem recebidos, a gente descobre que aquilo era uma ilha de assassinos, e eles tentam matar todo mundo ali. O Zoro destrói todo mundo, a gente conhece mais alguns Baraki Words, como o Mr. Five, como o Mr. Valentine. Eles lutam, o Luffy, o Zoro ganha deles com muita facilidade. Mas acho que essa parte do Skypiea é muito legal quando você lê, porque é ação atrás de ação. Mas nessa parte é muito importante, porque é essa parte que a gente acaba conhecendo muitos elementos importantes para o arco de Alabasta. Primeiro fator, Alabasta. Quando a gente chega nessa parte aqui, a gente descobre que existe um reino de Alabasta que está sendo dominada pelos Baraki Words, principalmente pelo seu líder, que é o Mr. Zero. Os Baraki Words, eles são aquele famoso grupo que é feito por número. Quanto número mais baixo, mais forte você é. O Mr. Zero é o capitão, ele é o líder, ele é o Crocodile. E o Crocodile é mencionado aqui pela primeira vez. Essa parte que ela parece que é só ação desenfreada, e tem momentos muito divertidos também nessa parte do arco, eu acredito que o que importa destacar aqui, que é de relevante, sem ser as lutas, são, primeiro, Crocodile. Crocodile pela primeira vez é mencionado. Primeira vez ele é mencionado que ele é um Shichibukai. Shichibukai são os seres mais poderosos desse mundo, de certa forma, pelo lado dos piratas, porque do lado da marinha tem o lado deles também, tem os almirantes. Mas quando você pensa como um todo, você tem isso, você tem a apresentação de mais personagens dos Baraki Words. Outra importância aqui
a gente começa a conhecer mais personagens que têm que engoliu a fruta, porque até nesse momento a gente conhecia muitos personagens que tinham engolido a fruta. Nesse ponto a gente realmente conhece muitos personagens que comeram a fruta, seja o Luffy ou qualquer Baroque World que aparece por aí. Outra revelação é o que é a Alabasta. A Alabasta foi feita de refém por esses Baroque Worlds, e eles estão procurando alguma coisa. O que eles estão procurando? A Miss Wednesday, que na verdade é revelado que ela não é uma Baroque World. Na verdade, ela é a princesa Neferita Vivi, ou Vivi. Ela é a rainha, ela é a princesa de Alabasta. E o Mr. Zero, o Crocodile, ele quer muito ela para ele, porque sabe que a partir daí ele vai ter o controle total de Alabasta, que não vai ter mais aquela guerra civil, ele vai controlar tudo ali. Então olha quanta revelação. A Vivi é a princesa de Alabasta, ela precisa voltar para lá para recuperar o seu povo. Você tem os Baroque Worlds, você tem as frutas, você tem o Crocodile, você tem o Keshi Shichibukai, e você ainda tem a apresentação de uma das personagens mais queridas de One Piece por muitas pessoas, que é a Miss All Sunday, que é uma personagem misteriosa, que você não sabe quem é, ela aparece muito pouco nessa parte, ela faz meio que uma ajuda para eles, dando uma long pause para eles nova, mas quando você vê, Miss All Sunday nada mais é que Nico Robin. Nico Robin, que é uma das personagens mais queridas e amadas de One Piece, aqui aparece pela primeira vez, e de novo, esse arco ela não vai ser a Nico Robin que a gente conhece, mas é muito legal ver ela aqui. Então esse arco de Skypiea é muito importante por todos os elementos que ele apresenta e como ele apresenta aqui. Logo depois a gente vai continuar a jornada. E que é para a próxima ilha dessa arco, que é o arco do Little Garden. Lá no arco do Little Garden, que é o arco que a gente vai conhecer os gigantes. O Borg e o Dory. É muito legal ver a história deles. Dois personagens muito engraçados, muito divertidos, muito carismáticos. Pra quem não sabe o que é o Little Garden, ele é uma das ilhas que acontece dentro da Grand Line, que são ilhas que não foram afetadas pelo tempo. Então é uma ilha que existem dinossauros, monstros gigantes. Realmente é uma ilha pré-histórica. É muito interessante essa ideia. Ela parece ser uma ilha que eles só vão passar rápido, como acontece muito entre transições de arco de One Piece. Mas não é. Ele é um arco muito importante, porque a gente é introduzido ao Mr. Tree e também a Mr. Golden Week, que vão ser os vilões desse pequeno arco de One Piece. O que vale destacar aqui é mais realmente o Dory e o Borg, porque realmente você tem toda essa luta deles, tem uma luta envolvendo, a gente conhece os poderes dele, a gente percebe que o Chapéu de Palha é muito mais forte que quase todos esses Baroque Worlds que são apresentados aqui até agora. Tem lutas interessantes que se você ler você vai perceber. Tem o poder do Mr. Tree, que é a cera, tem o poder da Golden Week, que é a parte dela controlar pela sombra. Você vai conhecer muito sobre... De novo, é legal que você aprende mais sobre outras frutas que dão outros poderes, mas o que importa aqui realmente é a luta do Borg com o Dory. Você vê que eles lutam, eles não sabem porque eles lutam. No final tem um flashback muito bonito, também bem emocionante, dos dois, de como eles viraram vilões de amigos a rivais na luta. E no final eles fogem dessa ilha e vão... A ideia é agora ir direto para Alabasta, porque eles conseguiram uma Eternal Long Pause. A Eternal Long Pause, ela consegue registrar todas as ilhas e te mandar direto para onde você quer. Porque para a Long Pause registrar uma ilha nova, ela precisa de 1 ano. E 1 ano seria muito tempo para eles ficarem em Little Garden. Então, a partir daí, inclusive, Alabasta seria destruída nesse processo. Então, nesse ponto, a Eternal Long Pause ajuda eles a chegarem direto a Alabasta. Eles fazem toda a jornada, os gigantes viram amigo deles, eles destroem os Baroque Worlds e eles conseguem sair a partir daí. Esse arco é muito importante por alguns motivos. Primeiro motivo, Eternal Long Pause. Segundo motivo, conhecer mais do universo, expandir o universo de One Piece com mais Baroque World e com os gigantes. Outro fator que é muito importante nesse arco, eu não vejo muita gente falando, é a Vivi. Porque a Vivi agora está fazendo parte do bando indiretamente. E a Vivi, ela é muito carismática, ela é muito divertida, ela é muito legal de se ler. Tanto ela quanto o Quack, que é o seu pato, o Kari, ele é muito divertido, é muito legal quando eles estão em cena. A química da Vivi com o Sop, com o Luffy, é muito boa. É uma das minhas tristezas ela nunca ter entrado no bando Chapéu de Palha, eu gosto muito dela. Mas, nesse ponto, é muito importante conhecer ela. E no final do arco tem mais um fator, que é o Sanji. O Sanji, no final, ele não participa tanto do arco, mas ele encontra o esconderijo do Mr. Tree sem querer e atende um telefone. É nessa vez que a gente, primeira vez, ouve o Crocodile falar, ouve falar quem ele é, e a partir daí ele descobre mais sobre o Crocodile em si. Também é um ponto que quando ele liga, a Marinha intercepta a ligação. Então, a Marinha fala que ela vai direto para Alabasta. Mas um fator interessante, você vai construindo um arco de Alabasta a partir daí. Você tem todos os revolucionários, você tem o Chapéu de Palha com a Vivi, e você tem a galera da Marinha indo para lá também. Então o arco é meio que isso, Little Garden
até que eles vão pro último arco dessa parte, que vai ser o último arco da temporada pra mim, que é o arco que envolve o Chopper. Porque quando eles estão navegando, acontece uma coisa misteriosa. A Nami fica muito doente. Ela tem uma febre terrível. E essa febre acaba falando que ela pode morrer em pouco tempo. Então, eles decidem que eles precisam procurar um médico. E é isso que eles vão fazer. Encontrar um médico. A gente sabe já que vai ser o Chopper. Eu chamo de arco do Chopper, mas eu poderia chamar de arco de Drum. Afinal, a ilha chama Drum como um todo, né? A cidade chama Drum e eu chamo de Drum. Mas vamos lá, todo mundo conhece pelo Chopper. Eles chegam nessa ilha, essa ilha não aceita piratas. Na verdade, no começo eles encontram um pirata misterioso vagando por aí, que é o Apple. O Apple acaba tentando parar eles, mas o Luffy rapidamente destrói eles. Eles chegam na ilha, a ilha não aceita eles muito bem, porque não aceita pirata. E aí o líder da ilha, que é o Dalton, aceita com que eles cheguem lá. Chegando lá tem uma conversa e você já tem algumas revelações. A primeira revelação é que não tem médico naquela ilha. O único médico que tem é uma moça misteriosa que aparece com uma rena voando pelo céu, assim como o Papai Noel. Logo depois tem revelações como o Apple, que eles encontraram antes. Na verdade, ele é o líder daquela... Ele é o governador, o imperador daquela ilha. Essa é a segunda revelação. Terceira revelação importante é que o motivo do Apple sair da ilha é que eles foram atacados por outro Shichibukai. Agora pelo Barba Negra. Barba Negra é mencionado pela primeira vez. Personagem fundamental em One Piece. Personagem fundamental para o futuro de One Piece, mencionado aqui. E é muito interessante saber que eles falam sobre isso. Dalton, a partir daí, fala que eles precisam subir a montanha para encontrar essa doutora. E essa doutora anda com uma rena, que é o Chopper. A doutora é a Kureka. E aí, a partir daí, você tem o Chopper, a apresentação do Chopper, a apresentação da doutora. Você vê que a ilha não aceita muito bem ela, mas ela é uma pessoa muito boa, de coração muito bom. Aí o Luffy vai subir a ilha. Tem a parte dos coelhos, que também é muito divertida, ainda mais a cena famosa que o Luffy salva um coelhão que estava sendo afogado para salvar seu filho. Aí vai ter essa parte, o Apple volta pra vila. A partir daí, a gente tem o Dalton mostrando a sua fruta e se tornando um bisão gigante. E toda essa parte aí. O que importa dessa ilha depois disso é mais pro final, por alguns motivos. O primeiro é que a gente acaba conhecendo mais sobre Alabasta. Porque o Dalton vai ter um flashback onde vai envolver o Chopper, o Dalton, a Kurehaka e também o Hiluki, que é o grande doutor do Chopper. Esse flashback é muito importante por vários motivos. O primeiro, envolvendo o Dalton. Porque o Dalton, ele sente que ele já conhece a Vivi. E nesse flashback, entende o que aconteceu. O rei de Alabasta, que é o pai da Vivi, queria parar o Dragon, mas ele não conseguia parar sozinho. Ele pediu ajuda para Brum, que não aceitou. Não iriam parar as forças deles por causa de um revolucionário. Porque o Apple tem medo, essa é a verdade. Então ali, o Apple bate na Vivi, mas ela fica forte. E lá muda muito do que o Dalton acredita sobre as coisas. Então esse é muito importante, porque mostra como o Dalton já conhece a Vivi, e como a Vivi gosta muito dele, né, no sentido de respeitar ele, enquanto ele respeita muito ela. Logo depois, começa um dos flashbacks mais tristes, mais uma vez, de One Piece. Parabéns, One Piece, por conseguir fazer tantas histórias tristes em pouco tempo. Seja a história dos gigantes, seja a história do Alabum, se eu voltar mais pra trás, você tem a história da Nami, você tem a história do cachorrinho, que eu esqueci o nome agora, do primeiro mangá, que é maravilhosa. Então, até personagens pequenos fazem esse drama. E o do Chopper é um personagem gigante. A história do Chopper é muito triste, eu vou falar rapidamente qual é a história dele. O Chopper, ele era uma rena, mas por ele ter um nariz azul, ele foi jogado fora pelo grupo de rena dele. Ele foi jogado fora do bando. Nesse processo, ele, sem querer, comeu uma Akuma no Mi. Essa Akuma no Mi fez com que ele se transformasse em humano. E ele não conseguia se transformar num humano totalmente. Então, ele foi perseguido pelo grupo de humanos também. Não era aceito nem pelos humanos, nem pelas renas. Quase morto, ele encontra esse doutor, o Hiluki. O doutor que ele é um farsante na cidade, que ninguém confia nele, mas ele confia 100% que ele pode salvar o mundo através da medicina. Ele encontra o Chopper, cura ele, e a partir daí eles transformam uma grande amizade. No final, a amizade parece que vai entrar em conflito, porque o Hiluki manda o Chopper embora. Na verdade, o Hiluki estava muito doente. Ele achou que ele poderia morrer em qualquer momento. Nesse ponto, o Chopper tenta ajudar ele, pegando um cogumelo que ele leu num livro falando que era o cogumelo que salva qualquer doença. O Hiluki, sabendo que ele já estava praticamente morto, que ele ia morrer em um ano, ele resolveu comer a fruta para poder agradar o Chopper, mentir para ele. O problema é que ele não sabia que aquela, na verdade, não era um cogumelo que ajudava, era um cogumelo que matava em poucas horas. O Hiluki vai lá e ele acaba se sacrificando pelo Chopper. É uma cena muito bonita, porque o Hiluki se explode, e ele se explode porque ele não quer que o Chopper, não quer que ele morra por causa do Chopper. Ele morreu por causa dele. É lindo, o flashback é lindo. Falando assim, é bem resumido, mas lindo total, vendo a passagem deles junto. É muito fácil de chorar, é muito fácil de se emocionar. E quando o Hiluki entra, olha pra eles e antes de explodir fala, olha, logo menos vai vir uma rena aqui. Essa rena é meu filho.
não machuquem ele, é de emocionar. Aí você tem toda a luta final do Luffy, você tem a descoberta que o Chopper não tem 3, mas 7 transformações, e o arco meio que se encerra por aí, depois disso, depois dessa luta. Aí, claro, o Chopper entra pro bando, e agora ele é o médico do bando. Tudo pronto, Nami salva por causa da doutora que acabou salvando ela da doença, vamos para Alabasta. E aí, entre os únicos 2 capítulos que eu coloquei do arco de Alabasta aqui. Por quê? Porque eu acredito que esses 2 capítulos, o 54 e o 55, são capítulos que eles vão ter uma importância nessa temporada. Porque eles são os capítulos que eles vão usar para usar as cenas finais da temporada para ligar para a terceira. Afinal, é a primeira vez que a gente vê a Nico Robin conversando com o Crocodile, é a primeira vez que aparece o visual do Crocodile, é a primeira vez que o Ace aparece, é a primeira... Então eu acredito que quando você lê o capítulo 54, 55, você consegue ver o final da temporada sendo construído ali, com as cenas finais, pra te deixar empolgada para uma próxima. Então, no fim é isso. Eu acredito que isso é o que você tem que ler para poder ver a próxima temporada de One Piece. Então, leia do capítulo 95 ao 155. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você já leu esse arco de One Piece? Qual é o seu momento preferido? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.